Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Queridos, abram as vossas Bíblias, por favor, no livro de Atos, e eu quero falar algo com vocês. Nós estamos hoje em um culto muito especial, na verdade, em um dia muito especial. Hoje é domingo de... Glória a Deus. O nosso Senhor, Ele não está morto, Ele vive, Ele ressuscitou, e é por isso que nós estamos aqui. É por isso que eu e você, nós estamos aqui, porque houve o sacrifício do Cordeiro Santo, e o privilégio de estar aqui para buscar a face do nosso Senhor. Amém? Atos capítulo 6, deixe marcadinho aí. Queridos, o título dessa mensagem, até mesmo antes de nós lermos esta palavra, é Direcionados pelo Espírito. E aí já vai uma pergunta para que você possa refletir aí no seu lugar. Quantos aqui, eu quero que você, pode levantar a sua mão, pode interagir comigo. Quantos aqui querem ser direcionados pelo Espírito Santo de Deus? Sabe, queridos, quando nós abrimos a nossa Bíblia Sagrada no livro de Atos dos Apóstolos, este é um daqueles livros da Bíblia que mexe com os nossos corações. Ao comentarmos sobre este livro, os seus acontecimentos, a sua história, os relatos sobre a vida da igreja, os seus personagens, e novamente eu digo, os seus personagens, servos de Deus, foram homens que através das suas vidas, eles fizeram o céu se abrir. Foram homens que através das suas vidas, abalaram as estruturas do inferno. E foram homens que através das suas vidas, impactaram a sua geração. É por isso que este livro, ele mexe com os nossos corações. E logo como nós falamos, e eu repeti, a respeito dos personagens, logo vem em nossa mente Pedro, logo vem em nossa mente o apóstolo João. Quando nós nos lembramos do livro de Atos, logo vem em nossa mente a vida do apóstolo Paulo, tudo aquilo que ele fez, ou melhor, tudo aquilo que o Senhor fez através da sua vida, tudo aquilo que realizou, os milagres, as curas, as maravilhas, a diferença, o qual esses homens fizeram, por onde eles passaram. Mas hoje, nós vamos falar um pouco de um homem de Deus, que por sua vez, não é muito comentado. Não é esses homens que eu acabei de citar, o qual nós lembramos quando nós falamos do livro de Atos. Este homem, ele foi um servo que ele entendeu o seu chamado. Preste atenção. Você pegou? Ele foi um servo que ele entendeu o seu chamado. E ele deixou a sua vida ser direcionada pelo Espírito Santo. Aqueles que... E assim foi com este homem. E o nome de Deus, através da sua vida, foi glorificado. O seu nome é Filipe. Agora vamos para a leitura. Atos capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 7. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária do alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa. Verso 4, e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra.
Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Além dele, escolheram Filipe. Novamente eu digo, além de Estevão, escolheram Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Verso 6. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedeciam à fé. É muito lindo isso, porque o texto nos mostra que, crescendo o número de discípulos naquela época, houve uma divergência entre alguns judeus em relação à distribuição diária dos alimentos, em relação à obra social que era feita naquele tempo. Sendo assim, os apóstolos, os 12, não estamos falando de Judas, porque ele já tinha se enforcado, estamos falando ali, contando com Matias, que assumiu o seu lugar. Eles enxergaram a necessidade de levantar pessoas responsáveis para essa determinada tarefa, para servir as mesas, enquanto os apóstolos, eles iam se dedicar inteiramente à oração e ao ministério da palavra, porque eles entendiam que nada, Tiago, podia embaraçar eles neste ministério. O ministério do ensino, ele é muito importante, e naquele momento havia uma necessidade de uma total dedicação para o ministério da oração e o ministério da palavra. Então eles levantam 7 homens para que eles pudessem cuidar desta necessidade que havia na igreja. E como nós estamos falando, entre esses homens, um dos escolhidos era Filipe. Sabe, queridos, o que nos chama a atenção são as especificações para este ministério. É aquilo que foi colocado para eles assumirem este trabalho. O versículo 3 diz assim: irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, homens cheios do Espírito Santo e homens de sabedoria. Não era qualquer pessoa, eram homens cheios do Espírito Santo, eram homens de sabedoria, eram homens cheios de fé, para que eles pudessem assumir essa responsabilidade na igreja. Não é de qualquer maneira que nós devemos servir na casa do nosso Deus. A eles passaremos essa tarefa. O primeiro que nós falamos, homens de bom testemunho, homens de boa reputação. Isso nos fala de uma pessoa de bom testemunho, é alguém cuja vida e a conduta refletem valores íntegros. Homens honestos, homens respeitáveis diante de Deus e também de outras pessoas. É alguém que pelo seu comportamento diário inspira confiança, inspira respeito, inspira admiração, tanto entre amigos, familiares, colegas de trabalho e na comunidade em geral. Sabe, queridos, isso também nos fala de estar ligado a um testemunho de vida que aponta para uma fé genuína e que está de acordo com os ensinamentos de Cristo Jesus. Alguém disse que reputação é aquilo que os homens pensam de nós, e caráter é aquilo que Deus, Ele sabe de nós. Os dois, eles devem andar juntos. Uma pessoa de bom testemunho, uma pessoa de caráter, consequentemente, é uma pessoa de boa reputação. Não, Paulo, mas não é assim. Então está errado.
Porque as duas coisas, elas andam junto. Não adianta nada o Paulo ser uma pessoa aqui dentro da igreja e quando chegar lá fora ser uma outra pessoa. Não adianta de nada nós vestirmos aqui uma capa de santidade, mas chegar lá fora sermos outra pessoa. É por isso que escolheram homens de bom testemunho, de boa reputação, porque eram homens fiéis e que transmitiam a verdade de Cristo através das suas vidas. Sabe um detalhe importante? Mesmo que parecesse algo simples, era servir às mesas, preste atenção, era cuidar da distribuição diária de alimentos. Só que essa função, queridos, ela também tinha um peso espiritual, porque ela era feita para Deus, e servir a Deus de uma forma excelente, nós estamos glorificando a Deus através disso, mesmo que seja algo simples. Quando você serve bem, você está glorificando a Deus através da sua vida. Sabe de uma coisa? Um homem de bom testemunho é alguém que está preparado para servir, não apenas com as suas mãos, mas ele está preparado para servir com o seu coração voltado para Deus. É isso. É por isso que tinha essa exigência. Era simples? Era, mas não era um servir somente com as mãos. Era um servir com o coração totalmente voltado e dando um bom testemunho diante de Deus. Homens de sabedoria, sabedoria que não é baseada somente em conhecimento, mas é a capacidade de aplicar princípios espirituais de forma prática e justa em nosso dia a dia. Esta é a verdadeira sabedoria. É você aprender algo e não ficar somente no seu conhecimento, não somente no seu intelecto, mas você de maneira prática e eu também aplicarmos em nosso dia a dia. Tudo aquilo que nós temos aprendido da palavra de Deus. Isso reflete não somente uma sabedoria humana, mas sim uma sabedoria que vem do alto. Homens com uma sabedoria que vem de Deus. Vai pegando isso para a sua vida. Vai pegando isso para a sua vida. Homens cheios do Espírito Santo. É ter uma vida controlada, guiada e capacitada pelo Espírito de Deus. É isso que é ser cheio do Espírito Santo. É refletir uma vida em que o caráter, as ações, as decisões, elas demonstram a presença de Deus atuando continuamente na vida dessa pessoa. É quando o Espírito Santo, ele tem a liberdade para agir plenamente na vida de alguém. O Espírito, ele tem liberdade plena, completa, para agir na minha e na sua vida. É dar liberdade para o Espírito. Não é o quanto nós temos dele, como nós aprendemos, é o quanto ele tem de cada um de nós. O quanto nós entregamos as nossas vidas. É deixar ele agir plenamente em nossas vidas, moldando o nosso caráter e dirigindo a cada um dos nossos passos. A vida de Filipe, ela se enquadrava dentro desses requisitos. E sabe que um dos pontos vitais, de extrema importância em sua vida, é que aquele homem, ele era cheio do Espírito Santo de Deus. Cheio do Espírito Santo de Deus. E sabe, queridos, isso na vida de uma pessoa faz total a diferença. Ser cheio do Espírito Santo, como foi falado aqui desde o início, através daqueles que já subiram aqui, faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Quantos aqui querem ser cheios do Espírito Santo? Sabe, queridos, essa é uma experiência
e um estilo de vida que nós devemos buscar continuamente. Hoje eu estou cheio, mas amanhã, porventura, eu posso não estar. Sou selado com o Espírito Santo, eu tenho Ele em minha vida, como nós aprendemos aqui, já foi derramado o amor dEle através do Espírito. Mas isso deve ser buscado continuamente, o encher do Espírito Santo. É algo diário, que nós devemos buscar. A palavra de Deus em Efésios, o capítulo 5, versículo 18, a parte B, diz assim: mas enchei-vos do Espírito, porque deve ser algo contínuo em nossas vidas. E não somente isso, ser direcionado pelo Espírito Santo deve ser um estilo de vida da igreja do Senhor Jesus. Gálatas capítulo 5, o versículo 25, de acordo com isso que eu falei, diz assim a palavra de Deus: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. É um estilo de vida, é se encher, mas no nosso dia a dia, ter esse estilo de vida, de maneira que, ao olharem para nós, as pessoas aqui neste mundo, elas vão perceber que você tem algo diferente, que você anda com Cristo Jesus, que o seu estilo de vida é em conformidade com os padrões da palavra do nosso Deus. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, não tem espaço para outra coisa. Eu quero dar um exemplo para vocês simples. Quando nós vamos dar o exemplo que você tem um copo, somente um copo na sua casa, para que você possa servir suco ou refrigerante. Você tem outros também, copos de cristais, glória a Deus por isso, copos bonitos, né, decorados, mas vamos dar um exemplo que você tem um copo, para que você possa servir um refrigerante. E aí o seu filho, ele te pede um pouco de refrigerante, você vai servir. E quando você chega diante desse copo, esse copo está cheio de água. E aí? Se você colocar refrigerante, ele não vai caber, porque esse copo está cheio de água. A partir do momento que você colocar, vai derramar. A esposa vai ficar com a cabeça inchada, vai cair no chão, vai ter que pegar pano, vai juntar formiga, e é assim que acontece, por aí vai. E é necessário esvaziar este copo primeiro, para que você possa colocar ali o refrigerante. Sabe, queridos, pegando esse exemplo e trazendo para nossas vidas, mesmo que é simples, é necessário nós nos despojarmos de tudo aquilo que não agrada a Deus na nossa vida. É necessário tirar tudo aquilo que nós sabemos que vai nos levar ao pecado, vai nos levar ao fracasso, vai nos levar a desagradar ao nosso Deus. E aí sim, nós nos enchermos do Espírito Santo de Deus. E como nós estamos falando, a partir do momento que você está cheio, não tem espaço para outra coisa. Assim como o copo de água, não tinha espaço. E se você estiver cheio do Espírito Santo, não tem espaço para outra coisa na sua vida. Não tem espaço para o ódio. Por quê? Porque você está cheio do Espírito. Não tem espaço para a mentira. Porque você está cheio do Espírito. Não tem espaço para ter raiva ou algum sentimento contra o seu irmão. Porque nós estamos cheios do Espírito. Não há espaço para falar mal das pessoas, porque estamos cheios. 1 João, capítulo 4, versículo 20 até o 21, diz assim: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar ao seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Não tem como. Se nós não vemos a Deus e falamos que nós amamos a Ele, mas o nosso irmão, a quem nós estamos vendo, nós não amamos e falamos mal, e temos raiva, ódio, somos mentirosos. E não é eu que estou falando, é a palavra de Deus. E Ele nos deu um mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, não tem espaço para a falta de perdão.
E isso não somente no campo da igreja, mas em vários âmbitos, seja no trabalho, seja na família. Quando nós estamos cheios de Deus, não tem espaço para mentiras, não tem espaço para os enganos, e não tem espaço para as ciladas de Satanás contra mim e contra a sua vida, porque você está cheio. Pode se levantar 1000 demônios contra você. O inimigo, ele pode levantar uma mentira que você não é, mas você vai repreender ele no nome do Senhor Jesus. Porque para ele não tem espaço, porque nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus. Você concorda com isso? Sabe, queridos, assim como nós estamos comentando, aquele homem chamado Filipe, ele era um homem cheio. Assim como diz o título dessa mensagem, ele era um homem direcionado. E sabe o que aconteceu com ele? Isso o sustentou. Ser cheio do Espírito Santo nos sustenta. Sabe aqueles dias que você pensa que não vai dar mais? Aqueles dias, os dias maus, onde parece que você não vai suportar mais, que você não vai aguentar, ao ponto de você pensar no teu coração: eu vou chegar diante da minha liderança, eu vou chegar diante do pastor, ou melhor, eu vou chegar diante de Deus, eu vou falar: não dá mais, eu não estou suportando, está muito difícil, esta situação não muda, a minha família não muda, eu não mudo, nada muda, eu não vejo o milagre acontecer, não dá mais, eu vou parar no meio do caminho. Mas uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é sustentada por Deus. E assim foi na vida de Filipe. E não somente isso, como uma consequência, a sua vida teve uma grande frutificação. Um homem cheio que foi sustentado, um homem cheio que frutificou. Atos, capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 3, nos mostra que após a morte de Estevão, levantou-se uma grande perseguição contra a igreja e contra os cristãos daquela época, e eles foram dispersos para outras regiões. Você pode acompanhar aí no versículo 1 até o versículo 3. Eles foram dispersos para a Judeia e para a Samaria. E mesmo diante de uma situação tão difícil, Filipe, ele não parou. Coloque para mim o versículo 3, por favor. Olha o que estava acontecendo com eles após a morte de Estevão. Grande perseguição na vida daquela igreja. E olha aí, que mais tarde o apóstolo Paulo, olha o que acontecia com a vida desse homem. Olha o que ele fazia com a igreja. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava tanto homens como mulheres e lançava eles na prisão. Olha só a perseguição que eles estavam sofrendo. Um dos irmãos já haviam sido mortos por amor a Deus. Estevão foi apedrejado, não por causa da lei, mas ele foi apedrejado em um ato brutal, covardia, e mataram, mas ele não negou a sua fé. Antes de morrer, ele apontou o dedo na cara deles e falou: vocês são assassinos. Ele estava falando a verdade. E ele morreu, mas não negou a sua fé. Sabe o que é interessante de Estevão? Ainda sendo apedrejado, ele olha para o céu e diz: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que eles fazem. Um homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. E mesmo diante dessa situação, Filipe não parou. Imagine você, um cristão naquela época, a sua casa sendo invadida, porque você professa a sua fé em Jesus Cristo, os seus pais sendo levados presos, os seus filhos sendo levados, arrastados, envergonhados. O que nós faríamos neste lugar?
o que você faria? Filipe, ele não parou. Capítulo 8, versículo 4 diz assim que os que haviam sido dispersos, eles pregavam a palavra por onde quer que eles fossem. O versículo 5 do capítulo 8 diz assim: indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava Cristo. Olha só a vida desse homem. Mesmo perante essa situação, ele fora disperso para outra região, por uma causa terrível, por uma perseguição religiosa, e agora ele estava em um local, Samaria, onde ele não era bem-vindo, porque os judeus, eles não se davam com os samaritanos, assim diz a palavra de Deus em João capítulo 4, versículo 9, a parte B, e nós vemos em toda a história, os judeus não se davam com os samaritanos, por questões sociais, culturais e religiosas. Olha o que ele estava enfrentando. Primeiro, teve que sair, por perseguição, e depois ele foi para um lugar, que ele não era aceito. O que você faria? Vou te dar alguns segundos para você refletir. Pensou aí no seu lugar? O que faríamos como igreja? Mas sabe de uma coisa? Como nós estamos falando, Filipe, ele continuou. E sabe por quê? Porque tinha algo que queimava em seu coração. Existia algo que queimava dentro de si. Existia algo que era a palavra de Deus. E ele se lembrou das palavras do mestre. É por isso que ele continuou, mesmo acontecendo tudo isso, mesmo estando em uma terra estranha, ele não parou, porque ele se lembrou da palavra do mestre. Atos capítulo 1, versículo 8 diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E vocês serão as minhas testemunhas, Filipe, em Samaria, em Samaria, em Samaria. Ele se lembrou desta palavra. Ele não parou, porque ele foi liberado sobre ele esta palavra, foi liberado sobre ele essa direção, foi liberado sobre ele poder e autoridade, e mesmo em situações diversas, onde ele pisou a planta dos seus pés, ele continuou transmitindo a palavra de Deus. Ele tinha uma palavra, pastor, em seu coração. É isso que sustentou a vida dele. Ei, nós também temos esta palavra. E é interessante que na continuação do texto, nós vemos que houve uma grande frutificação. Assim como eu falei, ele foi sustentado, e eu e você também, nós seremos sustentados pela graça do nosso Senhor, e como consequência, haverá frutificação. Não é só luta não, tem também, mas haverá uma grande frutificação. Atos capítulo 8, versículo 6 até o versículo 8 diz assim: quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Ele estava numa terra onde ele não era aceito, mas ele obedeceu, ele foi na direção do Espírito, em mesmo um lugar onde você não é aceito, mas se você for direcionado pelo Espírito, você vai fazer grande diferença naquele lugar. Olha o que diz a palavra, que todos, unânimes, davam atenção ao que ele dizia. Estavam todos assim, ó. E ninguém falava nada contra, eram unânimes. Todos estavam dando atenção quando ele estava pregando a respeito de Cristo. Olha a continuação: os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Porque ele não parou. E porque ele entendeu o seu chamado. Olha, queridos, que Deus faz através da vida de um homem que é cheio e é guiado pelo Espírito Santo. Pegou aí?
Olha o que ele faz. Toma posse. A continuação do texto e o último versículo diz assim: assim houve grande alegria naquela cidade, porque eles receberam as boas novas. É muito lindo isso. E sabe, queridos, quando eu estava preparando esta palavra, realmente essas verdades tocaram em meu coração. Nós temos hoje esse privilégio, o privilégio de ouvir, o privilégio de receber essa palavra, o privilégio de ter essa intimidade com o nosso Mestre. Como nós falamos nos dias de hoje, Ele morreu, mas ressuscitou. Ele se entregou, mas Ele ressuscitou. E nós temos a oportunidade, seja na nossa casa, seja na igreja, seja na rua, de ter essa intimidade com Ele, de buscarmos se encher a cada dia do Espírito Santo de Deus. E eu creio que nós seremos sustentados, e eu creio que nós frutificaremos, e os frutos são para a glória do nosso Deus. Como então nós podemos ser direcionados pelo Espírito Santo? Nós falamos aqui através da vida deste homem, que era um homem cheio, era um homem que buscou um diferencial. Mas como então, dentro desse título e deste tema, nós podemos ser guiados e direcionados pelo Espírito Santo? Como? Quero comentar com vocês algumas atitudes práticas, para que nós possamos no nosso dia a dia praticar, buscar e assim glorificar o nome de Deus através das nossas vidas. Primeiro de tudo, se nós quisermos aprender a como ser direcionados pelo Espírito Santo, nós devemos aprender com quem foi direcionado pelo Espírito Santo. Então, primeiro, quer ser direcionado? Seja cheio do Espírito Santo de Deus. É o que nós estamos falando. Agora, a questão é, como que você vai ser usado para que você possa refletir, e eu também, se nós não formos cheios? Como que seremos usados? Como que a igreja será usada se nós não nos enchermos? Como você vai andar, ligar um veículo se ele não estiver com combustível? A questão é essa. Como eu vou ser usado se eu não for cheio? Eu quero ser direcionado, mas eu estou vazio? Fica difícil. Fica muito complicado. Eu quero ser direcionado, guiado, controlado, receber a instrução, mas eu estou vazio? Como que vamos fazer? Temos como igreja buscado ser cheios do Espírito Santo? Esta pergunta, quando faço, direciono para mim também. Temos feito isso em nosso dia a dia? Ou temos nos preocupado com tantas outras coisas que fazem parte do nosso dia a dia? Não tem como fugir. Se quisermos ser direcionados pelo Espírito, é necessário ser cheio do Espírito Santo. O nosso texto principal, Atos capítulo 6, o versículo 3, diz assim: irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, já falei, cheios do Espírito Santo. É isso. Eles eram usados, é óbvio, porque eles eram cheios. É por isso que eles eram direcionados. Tal proposta agradou a todos, escolheram Estevão, Filipe, e aí ele continua falando o nome daqueles que foram escolhidos. Quer ser usado, direcionado por ele? O princípio é ser cheio da presença de Deus. Não tem outro jeito. O princípio é esse, porque se nós estamos vazios, aí fica mais difícil. Segundo, é preciso se submeter à direção do Espírito Santo.
é se submeter a Ele. Você já está cheio, amém. Agora eu vou me submeter a Ele, eu vou estar debaixo da autoridade dEle, eu vou estar na mesma missão que Ele, eu vou estar em submissão ao Espírito Santo de Deus. Eu quero ler um texto com vocês, Atos capítulo 8, o próprio capítulo 8, a partir do versículo 26. Atos capítulo 8, 26. E nós vamos comentar dentro desses tópicos que nós estamos falando. Diz assim a palavra de Deus. E eu já falei que se nós quisermos ser direcionados, é necessário aprender com quem foi direcionado, com quem era cheio. Então vamos lá, capítulo 8, versículo 26. E diz assim a palavra de Deus: um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém para Gaza. Quer ser direcionado? Nós precisamos parar de ter o controle sobre as nossas vidas e se submeter à direção do Espírito. É ter uma nova vida, é ter uma nova forma de enxergar a vida, ou melhor. Como assim, Paulo? Não é acordar pela manhã e dizer, o que eu vou fazer hoje? Mas é nós acordarmos pela manhã e dizer, o que o Senhor quer da minha vida hoje? É se submeter a Ele. Muitas vezes nós levantamos e já desenhamos todo o nosso dia. Não sei se só acontece comigo, alguma dessas situações, e já pensamos em tudo que nós devemos fazer. O nosso trabalho, os nossos compromissos, as contas, levar o filho ali, levar o filho lá, levar a família lá, a esposa para jantar. Dá uma glória a Deus aí. Levar o marido ali também para fazer uma graça no shopping. Dá uma glória a Deus, amor. Mas, queridos, nós ali muitas vezes fazemos dessa maneira, mas quando nós nos submetemos ao Espírito Santo, nós desde a manhã já falamos, Senhor, o que o Senhor quer da minha vida hoje? É declarar, Senhor, eu tenho vários desejos, mas eu quero seguir em primeiro lugar a Tua vontade. É ser guiado pelo Espírito, crendo que Ele tem o melhor para mim e para a sua vida. É crer que Ele tem o melhor. Isaías capítulo 55, o versículo 8 e o versículo 9 diz assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. O nosso Deus, Ele tem o melhor para mim e para você. E muitas vezes nós estamos confiando mais na força do nosso braço. Não, eu vou por aqui, eu vou fazer assim, senão vai dar errado. Vai que eu faço assim, não dá certo. E não consulto o Senhor. E muitas vezes o que acontece, quebramos a cara. Mas os pensamentos do Senhor, eles são maiores do que o nosso. Os planos de Deus é melhor do que os nossos. Quando nós confiamos a nossa vida e submetemos a Ele, nós temos que crer em nosso coração que Ele tem o melhor para cada um de nós. É isso! Ele tem o melhor para mim e para você. Querido, sabe o que é ser direcionado pelo Espírito? Isso se refere, como nós estamos falando, em uma vida controlada pelo Espírito do Senhor. Atos capítulo 20, o versículo 22, olha o que o apóstolo Paulo ele diz: agora, compelido pelo Espírito, eu estou indo para Jerusalém, sem saber o que vai me acontecer ali. Só sei que em todas as cidades, o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Ah, Jesus! Olha o que ele fala. Agora, compelido pelo Espírito, direcionado, guiado por Ele,
eu estou indo para Jerusalém. E aí a declaração dele: eu não sei o que vai me acontecer, eu não sei porque eu não determinei, eu não fiz ali isso e aquilo. Eu confiei primeiramente em Deus, eu estou sendo guiado por Ele, eu só sei que o Espírito Santo está me falando que eu vou passar por prisões e por sofrimentos, porque é Ele que me guia, é Ele que me direciona. E ele continua no versículo 24: todavia, eu não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente eu puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. A minha vida não importa, o que importa é eu ser guiado. Por que não importa? Porque eu sei, se eu for guiado, eu estarei fazendo a vontade de Deus, eu estarei glorificando a Ele, e Ele vai me avisar, Ele vai me avisar o que eu vou passar, Ele vai me avisar o que eu devo fazer, Ele vai te avisar o que você deve fazer na sua faculdade, Ele vai te avisar o que você deve fazer na sua empresa. Quando você se submete ao Espírito, Ele vai te guiar, Ele vai te controlar, Ele vai te falar, Ele vai te mostrar a palavra que você deve falar. Ele fala: faz assim, faz assado. Não, mas Senhor, eu quero pregar lá naquele lugar, porque pregar é algo muito bom, eu quero pregar as boas novas. É algo errado? É algo errado pregar a Bíblia? Não é, mas eu falo: não, eu vou pregar lá, eu vou pregar no meu trabalho. Mas quando eu estou direcionado pelo Espírito, chega um momento que Ele fala assim: ó, não, hoje não, você não vai pregar ali, você vai pregar em outro lugar. É isso que é ser controlado, é isso que é se submeter ao Espírito, com a preocupação de tão somente completar aquilo que Ele tem nos chamado, de testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Depois de se submeter, mais um tópico: ouça a voz do Espírito. Versículo 26 ainda, diz assim: um anjo do Senhor disse a Felipe. Olha aqui diz o texto: um anjo do Senhor disse. Ele disse. Ouça a voz do Espírito. Quer ser controlado por Ele? Quer ser direcionado? Ouça a voz do Espírito. E seja sensível para ouvir a voz do Espírito. Eu peço que você feche seus olhos neste momento. Por favor, feche seus olhos somente por um instante. E diga assim comigo. Pode ser aí, pode falar até no teu coração. Não precisa falar em voz alta. Qual a direção que o Senhor tem para a minha vida? Você pode fazer aí, não precisa levantar a voz. Se concentre em Deus agora. Como o Senhor quer me usar? Quais os planos para mim nesse dia? Nesse restinho de noite de domingo? Ainda com seus olhos fechados, pergunte a Deus: qual a faculdade? Ei, jovem, pergunte para Deus: qual a faculdade que eu devo fazer? Qual o ministério que o Senhor tem para a minha vida? Como eu posso agir nessa situação? Você conhece as situações que você passa? Como eu posso agir naquela situação? Pode abrir os seus olhos. Sabe, queridos, nós devemos ouvir a voz do Espírito em nossas vidas. Muitos têm dificuldade ou falam que não conseguem ouvir a Deus. Mas o Deus que falou naquele tempo com Filipe, Deus que falou naquele tempo com os apóstolos, é o mesmo Deus que ainda fala nos dias de hoje. É o mesmo Deus. Hebreus capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 2, diz assim: há muito tempo, Deus, Ele falou por diversas maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, Ele falou através do Filho,
a quem ele constitui o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem ele fez o universo. Nos últimos dias, ele está falando através do Filho. É o mesmo Deus, é a mesma voz. Um dos grandes problemas que nos impedem de ouvir a voz de Deus, preste atenção nisso, são os ruídos do dia a dia. Os ruídos são grandes agravantes da comunicação, são interferências que atrapalham o entendimento da mensagem, podendo gerar distorção e mau entendimento. Sabe, queridos, às vezes há muito barulho ao nosso redor. Eu dou um simples exemplo aqui. Se eu estiver no meu ambiente de trabalho, eu trabalho num salão, na barbearia hoje em dia, eu estiver ali atendendo e de repente toco o meu telefone, eu estou lá, para não perder tempo, estou com o secador ligado, e o telefone toca, e eu vou atender esse telefone. Mas para não perder tempo, eu continuo com o secador ligado, continue fazendo o meu atendimento. E aí, o que vai acontecer? Haverá muito barulho, muito ruído na comunicação. Eu não vou entender a pessoa que está do outro lado, a pessoa que está do outro lado não vai me entender, ela vai começar a gritar, eu vou começar a gritar também, e vai virar aquela bagunça. Ninguém vai entender nada, porque os ruídos, eles atrapalham essa comunicação. Sabe, queridos, para ouvir a voz de Deus, nós precisamos de silêncio. Para ouvir a voz de Deus, nós precisamos de silêncio. É preciso, entre aspas, desligar o secador. Redes sociais, usadas de forma incorreta, exageradas. Vários vídeos que nós ficamos muitas vezes presos. As distrações. Um coração endurecido. Isso nos fala de pessoas que rejeitam a verdade. Esses são os ruídos que nos atrapalham. Não se arrependem, ou se recusam a mudar, não conseguem ouvir a voz de Deus. Hebreus capítulo 3, 7, 8 fala assim: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o vosso coração. Nós precisamos ouvir urgentemente ao nosso Senhor. E para isso, é necessário silêncio. É parar para ouvir. É dar atenção. É estar sensível à voz do Espírito Santo em nossas vidas. Como podemos, estamos acabando, ser então direcionados pelo nosso Deus? Obedeça imediatamente. Atos capítulo 8, agora o versículo 27, algumas Bíblias está no versículo 26 esse texto, mas aqui está no versículo 27. E se levantou e partiu. Quando o anjo do Senhor, ele falou com Felipe, ele se levantou e partiu. Quer ser direcionado pelo Espírito Santo na prática? Obedeça imediatamente. Temos obedecido a voz de Deus em nosso dia a dia? Você obedeceu a última direção que Deus falou com você? Você se lembra, eu se lembro, da mensagem que foi ministrada no último culto? A palavra de Deus diz que Filipe, sem titubear, ele se levantou e ele foi, pois ele sabia que a próxima orientação seria após ele obedecer esta primeira. E às vezes, é nessa falta de obediência que muitos estão travados. Não obedecem a primeira orientação, não tem como prosseguir. Não obedece o primeiro passo, não tem como avançar para o segundo. É necessário nós obedecermos a orientação do nosso Deus. Eu aprendi algo interessante também, que a nossa obediência, ela deve ser
São 3 Is. Nós já aprendemos uma forma, eu aprendi algo semelhante, que é inteira. A nossa obediência deve ser inteira, inteiramente. A nossa obediência deve ser imediata, como foi de Felipe, e a nossa obediência ela deve ser interna. Esses dias nós participamos de um evento grande, fomos em um carro com 5 pessoas, e quando nós voltamos, uma das pessoas que estavam conosco falou assim: agora vocês vão ver a mudança, eu vou mudar. Eu ouvi tudo aquilo que foi passado ali, eu vou mudar, eu vou agir assim, vocês vão ver uma nova pessoa. E outro menino que estava lá, ele falou da seguinte maneira, e aquilo tocou em meu coração. Ele falou assim, ó, amém. E todo mundo falou, amém, glória a Deus. Mas ele falou assim, ó, querido, glória a Deus, mas a mudança em nossas vidas começa primeiro em nosso interior. A mudança, ela começa aqui, ó. É interna. E quando nós mudamos aqui dentro, vai refletir no nosso externo. João capítulo 14, o Evangelho de João, versículo 15, a palavra de Deus diz assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Olha só o capítulo 14, o versículo 21 que fala agora: quem tem os meus mandamentos, olha a consequência, e lhes obedece, como diz aqui o versículo 15, mas nós estamos no 21, quem tem esses mandamentos, quem me ama obedece, quem tem os mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. O que tem os mandamentos e obedece, esse é o que me ama. E olha só a consequência: aquele que me ama, pegue aí no seu lugar, ele será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me revelarei, e me manifestarei a ele. É para nós pularmos em nosso lugar. O Senhor, Ele virá e se manifestará a cada um de nós, a partir do momento que nós obedecermos e o amarmos de todo o coração. Quantos aqui querem obedecer à voz do Espírito? Eu já estou com a minha mão levantada, para que nós possamos encerrar. É necessário dia após dia conhecermos a palavra de Deus. Quer ser guiado? Direcionado? É necessário conhecermos a palavra. Atos capítulo 8, 27 até o 31. Filipe se levantou e partiu. No caminho ele encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Este homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. E de volta para casa, sentado em sua carruagem, ele lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Felipe, olha só, e o Espírito, ele disse novamente a Felipe, deu uma instrução, ele obedeceu, agora vem a segunda instrução. É por isso que é necessário a gente obedecer. Ele falou obedeça, depois vem a outra parte, Tato. É assim que acontece. Então Felipe correu, ou melhor, um pouco antes, e o Espírito disse a Felipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Felipe correu para a carruagem. Olha só a obediência desse homem. Ele obedeceu imediatamente, Marcinha. E não, ele não saiu assim, parecendo que estava naquela leseira. Não, ele correu. Ele foi imediato, pastora. Ele correu para a carruagem e ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou, o senhor entende o que está lendo? E ele respondeu, como eu posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Felipe para subir e sentar-se ao seu lado. Sabe, queridos, esse conhecimento da palavra não é somente para si próprio, não é somente para a nossa edificação, mas é um conhecimento que vai edificar a sua vida e vai edificar a vida de outras pessoas. Porque essa é uma pergunta que ecoa neste mundo a todo momento.
A todo momento o mundo faz essa pergunta para cada um de nós: como eu posso entender se alguém não me explicar? Olha Romanos capítulo 10, do 13 ao 15. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém, glória a Deus. Mas como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nunca ouviram falar? E aí? Como eu vou entender se ninguém me explica? Como eles vão entender se não há quem pregue? Os campos estão brancos. A seara, ela é grande. Muito toca no meu coração quando eu vejo os vídeos ali do Davi, que está na escola estudando. Esses dias a pastora postou um status, eu respondi, porque eu amo isso. Eu respondi, depois mandei para o pastor, porque muito toca no meu coração. Os campos estão brancos, a seara ela é grande, mas poucos são os trabalhadores. Cadê os trabalhadores aqui dessa casa? E ele continua assim: como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se eles não forem enviados? E aí Filipe, ele está encaixado dentro deste versículo aqui, como está escrito: como são belos os pés daqueles que anunciam as boas obras. Você conhece o Evangelho? Você conhece o Evangelho para anunciar para as pessoas que têm dúvidas, assim como no caso daquele etíope, um homem estrangeiro, mas um homem que estava com sede. Sabe, queridos, através do conhecimento das Escrituras, nós precisamos pregar as boas novas para as pessoas, com aquilo que você tem, mas é necessário a cada dia nós crescermos no conhecimento da palavra de Deus. Capítulo 8, versículo 32 até o 37, para a gente terminar. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação ele foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco, ele perguntou a Filipe, agora era a hora dele: diga-me por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Aí vem Filipe. Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhes as boas novas de Jesus. É nós conhecermos a palavra. A partir do momento que uma pessoa, ela tiver uma dúvida, e ela perguntar para você, você vai explicar. Seguindo a estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olha aqui a água que me impede de ser batizado. Sim, aquele homem, ele tinha um certo conhecimento, não um conhecimento total, mas ele estava com sede. Ele foi até Jerusalém, ele foi adorar, e quando ele chega ali, com o pouco do conhecimento que ele tinha, ele diz assim: o que me impede de ser batizado? Então disse Filipe: você pode, se crê de todo o teu coração. E o eunuco respondeu: eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Assim ele deu ordem para a carruagem parar. Então Filipe e o eunuco desceram a água, e Filipe o batizou. Último lugar. Aqueles que vivem direcionados experimentam do sobrenatural de Deus. 39, versículo 39 e versículo 40. Quando eles saíram da água, após Filipe o batizar, a palavra de Deus diz assim: que o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente, de modo que o eunuco não ouviu mais. E promisso, aquele homem estava com sede, e quando Deus encontra uma pessoa que está com sede, o sobrenatural ele acontece, grandemente glorificado. Feche seus olhos.
Eu gostaria que você orasse juntamente comigo. Eu gostaria que você meditasse em tudo isso que nós falamos. Como está a minha vida? Como está a sua vida? Temos ido nos nossos dias pela nossa própria vontade? Ou temos buscado essa direção? Como têm sido os nossos passos? Do que nós temos enchido as nossas vidas? Do que você tem se enchido no dia a dia? Do que eu tenho me enchido? Pai, nós te louvamos e engrandecemos o teu santo nome. Queremos agradecer o Senhor por mais esta palavra, a qual o Senhor trouxe aos nossos corações. Obrigado, meu Deus, eu te louvo e te agradeço e peço que essa palavra seja cravada e que nós possamos praticá-la em nosso dia a dia, porque a nossa vontade é de sermos guiados, controlados, direcionados, movidos pelo Senhor. Pai, nós não queremos agir na nossa própria vontade. Sabemos que se nós formos pelo nosso próprio intelecto, pela nossa própria sabedoria, somente por aquilo que nós sabemos, não que esteja totalmente errado, mas se for somente isso, nós vamos quebrar a nossa cara. Pai, nós queremos nessa noite pedir a tua orientação. Nós queremos pedir que o Senhor esteja à frente das nossas vidas, esteja, Pai, à frente da nossa família, esteja à frente do nosso trabalho, esteja à frente do nosso ministério, guie as nossas vidas, nos mostre o caminho o qual nós devemos seguir. E Pai, nos encha a cada dia da tua presença, porque é a tua presença que irá nos sustentar, mesmo nos dias mais difíceis, mesmo naqueles dias que nós queremos parar, mesmo naqueles dias que parece que não iremos suportar, mesmo naqueles dias que nós queremos entregar tudo, mesmo naquele dia que muitos querem até tirar a sua própria vida, mesmo naqueles dias depressivos, mesmo no dia mau, mas é a tua palavra que nos sustenta, é o teu poder sobre as nossas vidas que vai fazer com que nós possamos continuar a caminhar. Por isso nós pedimos, Espírito Santo de Deus, venha sobre nós, encha nossas vidas, enche o nosso coração, para a glória do teu santo nome, para a glória do Senhor. E Pai, naquilo que depender de nós também, Pai, aqui queremos, Pai, declarar uma palavra, um compromisso contigo. Nós faremos a nossa parte, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E sabemos que não somente nós seremos abençoados, mas os teus propósitos, os seus planos serão cumpridos em nossas vidas, e as demais pessoas aí para fora, elas também serão impactadas pelo teu grande poder que atua em nossas vidas. Assim nós oramos, Pai, agradecidos do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você aplauda o Senhor aí no seu lugar. Que o Senhor, Ele possa levantar uma geração de Filipes em nosso tempo, homens que não negam a sua fé, homens cheios do Espírito Santo, que aonde eles pisam, aonde eles tocam, o sobrenatural, ele acontece. Dá um abraço no seu irmão, dê uma palavra de vitória para ele, em nome de Jesus. Faltou a bênção apostólica, estenda as suas mãos. Eu vi os irmãos tudo com a mãozinha assim. Que o amor de Deus, que a graça resgatadora e a direção, Pai, do Senhor, que o doce consolo do Espírito Santo e tudo isso que nós falamos, ó Pai, nessa noite, seja sobre as nossas vidas, seja sobre a sua vida, seja sobre a igreja do Senhor espalhada sobre a face desta terra, e todos nós possamos concordar dizendo amém, amém e amém. Dá um abraço aí no seu irmão, dê uma palavra de vitória para ele e vá em paz, direcionado.